Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Clínica Existencial. Eu sou a psicóloga, meu nome é Jade Ramires, e nesse vídeo eu vou te explicar como esse canal te beneficia. Vou te mostrar por que que é um canal diferente de qualquer outro, te contar a breve história desse canal, como ele começou e o que ele se transformou, o que ele é agora. Vou fazer um mapa do canal, como ele funciona, como você pode navegar nele, então como você se encontra aqui e pode se transformar com isso. Quais os próximos passos para você se beneficiar mais desse conteúdo e dos vídeos? Quem ficar até o final também vai saber um pouco mais sobre mim, quem é a psicóloga, como eu cheguei até aqui, saber um pouco mais sobre a minha história pessoal. Então vamos lá? Fica aqui comigo. Esse é o vídeo de número 21, 21º vídeo. Por que esse canal é diferente de qualquer outro canal que você vai encontrar por aí? Esse canal não é um canal de autoajuda superficial. Muitos canais, focam em o que fazer diante de uma questão ou problema. Então, você tem um problema ali, como por exemplo, procrastinação, tá paralisado na vida, não vê sentido nas coisas, e eles te diziam: "Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro". E aí, aqui a gente vai trazer algo diferente, porque aqui a gente vai aprender a olhar para esses mesmos problemas de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas mais importante que isso, a gente vai aprender a fazer perguntas não óbvias, que revelam o que está por trás desses problemas. Ou seja, o que que realmente está te movendo, te paralisando. E aí você começa a se a ter mais ferramentas para avaliar você mesmo e entender o que faz sentido para você fazer. Então não adianta eu te dizer o que você deve fazer, mas você precisa ter a capacidade de avaliar os seus próprios comportamentos e avaliar por que que você está agindo daquela maneira. E isso que vai te dar o poder para você mudar efetivamente os seus comportamentos. Dito isso, esse canal é um canal existencial. É um canal que vai unir a psicologia, a fenomenologia existencial, que é o meu arcabouço teórico, e uma narrativa sem foco em imagem para te entregar um conteúdo que tem 100% do foco em ampliar o seu conhecimento sobre fenômenos vividos por você. E quando eu falo uma narrativa sem foco em imagem, para quem está chegando de paraquedas agora e não viu nenhum vídeo, esse é o primeiro vídeo que eu apareço aqui no canal, os outros eu não apareço. Então, tem meu nome associado, não é um canal dark efetivamente, porque sempre teve ali meu nome associado, desde quando eu transformei ele no canal A Psicóloga, vocês vão ver isso logo mais. Mas eu não aparecia. E isso tinha um propósito, né, tem um propósito ainda, que é o foco ser o próprio conteúdo, é ser o fenômeno que está sendo estudado. Então o meu foco aqui não é ficar famosa, nem ser um influencer, o meu foco é compartilhar o meu conhecimento com você. Dito isso, como esse canal começa e em que momento ele está? Do vídeo 1 ao vídeo 12, ele se chamava A Professora. E eu fiz porque eu estava um pouco frustrada com a minha ex-vida CLT, eu trabalhei CLT 8 anos, e chegou um momento que estava, sabe, estafante, era 6 por 1, 8 horas e 20, num cargo de liderança muito pesado, então eu comecei a querer fazer algo por mim, algo que me desse sentido, estava ficando uma vida muito insossa, insalubre, eu não estava trabalhando com o meu sonho de infância, eu não estava, né, meu diploma ali estava guardado e eu não estava encontrando sentido naquilo. Então, fazer o canal foi uma forma de fazer o que eu amava. Eu comecei a criar aulas, que eu amo dar aula, aulas de psicologia, e eu postava aqui. Então, do vídeo 1 ao vídeo 12, vocês vão ver que tem aulas teóricas de psicologia, de sociologia, de semiologia. São aulas muito boas, muito ricas. Então, se você tem interesse nesse assunto, pode ir lá, não vai se arrepender, foi feito com muito amor. Também tem aulas dinâmicas sobre soft skills, né, que são as habilidades sutis, habilidades que hoje são imprescindíveis no mercado e como você pode desenvolvê-las. Mas, nessa época, o foco ele estava apenas nos comportamentos em si, nos comportamentos per si, em alguns fenômenos coletivos, como a psicologia das massas, a dissonância cognitiva. E aí, a partir do vídeo 13, se não me engano, isso, do vídeo 13, que é o momento atual do canal, eu transformei o canal. Eu renomeei o canal, ele passou a se chamar A Psicóloga, e a partir do vídeo 13, o meu foco passa a ser a te ajudar a investigar com um novo olhar problemáticas que causam prejuízo, né? Prejuízo externo na vida material e
prejuízo interno, como sofrimento. Ou seja, eu te ajudo a investigar o que está por trás dos comportamentos, não apenas os comportamentos visíveis em si, mas o que move e o que paralisa os comportamentos. E eu faço isso em cima de demandas comuns na clínica psicológica. Tudo que é demanda comum que vai chegando na clínica, eu começo a estudar também mais sobre aquilo e eu vou trazendo esse conhecimento aqui, unindo a teoria e a prática clínica. Alguns exemplos de temas que eu já trabalhei aqui ou que ainda pretendo trabalhar, porque são temas recorrentes principalmente para a minha abordagem, que é a fenomenológica existencial, são a autossabotagem, padrões que você repete, mesmo sabendo que te fazem mal, ou seja, mesmo sabendo que: "Nossa, não deveria fazer, não quero mais isso", mas você continua repetindo e não consegue entender porque repete algo que te faz mal. Então são ciclos de culpa, de autopunição que você não consegue se livrar. Os vícios e a as compulsões, né, cada vez mais comuns, como o vício em scrollar, né, enrolar a tela infinitamente, vício em ilícitos ou mesmo os ilícitos como álcool, como cigarro, vício em conteúdo adulto cada vez mais recorrente, cada vez mais pernicioso. Vício até mesmo em relações, que é um vício não muito falado, mas que eu gosto de tratar, porque não que as relações sejam um vício, mas as relações elas podem ser vividas enquanto compulsões, né. E aí, por padrão, a relação que é vivida enquanto uma compulsão, ela geralmente não é uma relação saudável. Ela, em vez de ser uma relação que constrói para ambos os participantes, ela é uma relação que destrói, ela acaba sendo uma relação tóxica. Então é um tema que eu gosto de abordar aqui, sobre esse viés. Vícios em apostas, cada vez mais emergente, infelizmente, em nossa realidade. E, em última instância, tudo isso tem a ver com a dependência existencial, porque todos esses vícios, né, para a fenomenologia existencial, vai ter uma relação direta ou indireta com uma dependência existencial. E eu trago esse olhar aqui. A paralisia por análise e o arrependimento posterior às decisões, seja no âmbito profissional, quando você está escolhendo uma carreira ou quando você pretende mudar, né, de carreira, fazer uma mudança de rota, seja no âmbito relacional, quando você pensa se deve sair de uma relação, se deve se manter, ou mesmo se você deve buscar uma relação ou não buscar. Então, trabalho aqui estes temas e estes aspectos. Paralisia de análise individual, por exemplo, quando você pensa: "Quem eu sou? O que que eu quero fazer? Como eu quero me pôr na vida?". Tudo isso fala de uma relação do indivíduo com a sua própria existência, com as suas escolhas. Então tem muito a ver com as pautas fenomenológicas existenciais. Relacionado à paralisia por análise, tem o FOMO, que está muito intrincado, são 2 coisas muito ligadas. O FOMO, para quem não sabe, é o medo de perder algo melhor, ou medo de ficar de fora de alguma coisa. Tem um vídeo exatamente sobre isso, paralisia por análise e FOMO, que é o Paralisado na Vida, a fenomenologia da paralisia por análise. Então, se você tiver interesse nesse tópico, pode ir lá. Um outro aspecto que eu vou trazer aqui, e acredito que esse aspecto vai voltar muito, eu já tenho um vídeo sobre a vida no piloto automático, mas a vida do piloto automático está muito em ênfase no nosso tempo. É algo muito forte, né, que é fazer essas coisas, fazer muitas coisas, é dividir a vida entre se ocupar e se distrair, mas se sentir vazio, em sentir que não tem sentido aquilo que você faz. Mesmo que você seja, entre aspas, produtivo, você sente uma desconexão com você mesmo, com a vida, como se você fosse um espectador da sua vida e não realmente estivesse vivendo sua vida. Então esse é um tema muito caro para a fenomenologia existencial, e é por isso que eu vou trazer, já trouxe, mas continuarei voltando a esse aspecto, porque ele fala do vazio de sentido, e a gente precisa se haver com esse vazio de sentido para conseguir encontrar o que realmente faz sentido. Crises de identidade ou crises existenciais. Elas podem ser naturais, como as crises naturais que acontecem ao longo das faixas etárias, 20, 30, 40 e 50, que são naturais devido a questionamentos que surgem em cada uma dessas fases e que faz com que a gente revisite as nossas escolhas e as nossas vidas e pode causar uma certa angústia. Então, falarei aqui também sobre esse aspecto. As mudanças bruscas, ou seja, são crises de identidade causadas por rupturas, como por exemplo o divórcio, o luto, ou até mesmo um trauma ou uma demissão, que pode ser vivenciada como um trauma.
Então, todas essas crises de identidade, que podem ser naturais de faixas etárias ou bruscas causadas por essas rupturas, elas podem ser trabalhadas sobre o viés fenomenológico existencial. Como resumo, o foco desse canal é olhar para além dos comportamentos, ou seja, para além dos sintomas visíveis. A gente não fica só olhando para o sintoma, porque muitas vezes isso cega um pouco a nossa visão e a gente não consegue ver um quadro maior, a gente não consegue ver integralmente o que está por trás ali desses comportamentos. E é só olhando o que está por trás dos comportamentos e dos sintomas visíveis que a gente consegue estudar e investigar as posições internas do indivíduo. São posições que movem o indivíduo para algo ou que paralisam o indivíduo diante de algo. E muitas vezes a gente pode estar nos movendo para o que é tóxico para nós, para o que é não benéfico para nós. E a gente pode estar se paralisando para algo que poderia ser benéfico para nós e que poderia fazer sentido para nós. Então é preciso que a gente investigue o que nos move e o que nos paralisa, ou seja, esse porquê, por que isso está me paralisando e por que isso está me movendo, para que eu possa emitir outros comportamentos, para que eu possa avançar em direção ao que faz sentido e pode me beneficiar, e para que eu possa dizer não àquilo que não faz sentido, que me fere, que machuca e que me causa prejuízos, seja internos ou seja externos. E aí, para isso, se fez sentido para você continuar aqui até agora, se haver com essas questões importantes, eu trago aqui um mapa do canal que te ajuda a se encontrar aqui e se transformar com os conteúdos. Esse conteúdo ele está organizado da seguinte maneira: ele está numerado e categorizado, ou seja, todo vídeo tem uma numeração, então acho que a gente já tem esse é o vídeo 21, 21º vídeo, mas no final tem a categorização, se ele é um estudo, se ele é uma análise, se ele é uma aula, e aí você tem mais ou menos um entendimento de que tipo de conteúdo é aquele. Isso é para facilitar a sua navegação e facilitar para uma posterior referência. Então, se lá na frente no vídeo 150, 280, eu quiser fazer uma referência a um vídeo anterior, eu referencio pelo número, e assim vai facilitar aqui referências futuras. Não tem uma ordem, então você pode começar pelo que ressoar, procura a thumb, o título que ressoar com você. Se você sentir que quer maratonar o canal, quer uma imersão, quer fazer um reset existencial, fica à vontade, todos os conteúdos aqui são produzidos com muito amor. Eu não faço conteúdo em quantidade, vocês vão notar que os meus conteúdos são mais espaçados justamente para que eu possa trazer uma qualidade nos conteúdos e não simplesmente postar por postar. Não é esse meu projeto aqui. A escolha dos temas, ela está sempre baseado em estudos, análises e investigações de casos clínicos reais, de demandas frequentes que estão em foco na clínica psicológica. Então, quando eu digo casos reais, o que eu quero dizer? Demandas clínicas reais, né? Não as pessoas, mas as demandas clínicas, né? Paralisia por análise, procrastinação, crise de identidade, tudo isso que eu falei ali. Essas demandas, elas são sazonais, ou seja, sempre tem uma demanda num período de tempo que chega mais. E ao longo dos nossos horizontes históricos, a gente vai ter demandas mais em ênfase, que tem a ver diretamente com o próprio horizonte histórico. Então vocês vão notar que nesse canal aqui, o nosso canal, A Psicóloga, a Clínica Existencial, vai trazer muito as demandas do nosso Zeitgeist pós-moderno. O que é o Zeitgeist? É uma palavra alemã que significa espírito do tempo. Então, o nosso espírito do tempo, ele vai trazer alguns certos de demandas psicológicas, de podemos chamar adoecimentos mentais muito específicos. E esse canal tem um pouco esse foco em adoecimentos que têm uma grande relação com esse Zeitgeist, com esse horizonte histórico que a gente vive, pautado pela performance, pela produtividade, pela técnica, pelas ocupações e pelas distrações. Além do conhecimento que você vai adquirir aqui com esses vídeos, o conhecimento prático, você tem alguns benefícios extras que podem te ajudar, como, por exemplo, o próprio mapa mental. Todo vídeo é um mapa mental e ele está disponível para download gratuitamente. Você acha isso na descrição ou no comentário fixado. Além do próprio mapa mental, tem o mesmo conteúdo do mapa no formato de resumo em tópicos. Então, se você se organiza melhor com o resumo em tópicos e não com o mapa, você pode escolher se prefere um mapa, fazer download do mapa, ou se você prefere fazer o download de um resumo em tópicos. Fica ao seu critério, como você achar melhor,
Isso é no intuito de facilitar para que você não seja um vídeo que passe e passe, fique lá para trás, né, que entra por um vídeo e sai pelo outro, mas que você possa ter ali um material para você, para voltar a esse estudo, para relacionar com a sua vida, com as suas questões, tá bom? E para te ajudar a efetivamente se transformar. Além disso, você tem a possibilidade também de receber cartas existenciais escritas por mim. É uma newsletter no Substack que você pode assinar gratuitamente, sem nenhum custo, e você eventualmente vai receber uma carta existencial. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês. Eu não tenho um cronograma. Por quê? Porque eu não me curvo à era da produtividade. Então, eu escrevo na medida que sai, na medida que acontece, até porque eu tenho outras demandas, sou chefe de família, eu tenho um negócio de uma pessoa só, então tenho bastante responsabilidades e por isso não me prendo a essas questões burocráticas de produtividade, de ter que fazer. Quando você tem que fazer alguma coisa por obrigação, isso drena você, sabe. Então eu prefiro fazer da medida da fluidez. Fica à vontade se você quiser assinar aí a newsletter e receber gratuitamente cartas existenciais. Dito isso, quais os próximos passos para você se beneficiar bem muito aqui desse canal? Você pode colaborar efetivamente para a construção desse trabalho e para a sua própria transformação. E como? Curta sempre que um conteúdo tiver valor para você. Isso vai me sinalizar que aquele conteúdo é relevante, que você gostou, então eu posso voltar no mesmo aspecto depois mais vezes. Comenta também suas percepções, os seus insights e as suas dúvidas, eu respondo todos e eu continuarei fazendo isso na medida que for possível, mas principalmente os comentários, insights, dúvidas que você coloca ali nos comentários me ajudam a trazer, a voltar nesse tema, na sua dúvida, num outro vídeo no futuro. Então, eles acabam se transformando em temas para vídeos futuros que podem te ajudar com a sua questão e ampliar também o seu insight, a sua percepção. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber instantaneamente os vídeos que eu posto e também as ofertas relâmpago que podem surgir. Eu tenho um compromisso ético em tornar a psicologia acessível, faço atendimentos de valor social. Hoje a minha agenda de valor social ela está cheia, mas se você for uma pessoa que se considera que quer transformar sua vida, que quer um acompanhamento terapêutico, mas que não tem condição financeira, você pode responder o meu forms que está lá no Linktree para atendimento de valor social e ficar na lista de espera para caso surja uma oportunidade. E mesmo assim, se você não for uma pessoa em vulnerabilidade e você quiser experimentar a clínica pautada pela abordagem fenomenológica existencial, eu ofereço uma acessibilidade muito grande, pacotes terapêuticos com ofertas muito, muito acessíveis, e eu faço isso propositalmente para democratizar a psicologia, para que ela seja acessível, especialmente numa era que a gente vive no nosso país, infelizmente, de uma certa insalubridade, e de uma dificuldade. Então, se você quer começar essa jornada de autoconhecimento e quer que eu te acompanhe nesse caminho, pode ir lá. Nos links do canal você encontra as informações sobre como entrar em contato comigo. Assista os vídeos até o fim para que você tenha uma compreensão completa dos conteúdos. Por quê? Porque eu faço os vídeos de uma maneira que ele tem um início, um meio e um fim que se complementam. Então, quando você assiste só uma parte, você vai estar perdendo de ter uma visão integral que realmente vai te beneficiar. E além disso, eu faço aqui o mesmo que eu faço na minha clínica psicológica, que é fazer um casamento bonito ali entre a teoria, a explanação dos conteúdos, a elaboração dos conteúdos, junto com exercícios práticos. E por quê? Para que não seja um vídeo que você vai assistir, você vai, ah, faz sentido, caramba, isso é muito legal, nunca tinha visto sobre essa maneira, mas quando você só sabe de um novo conhecimento, muitas vezes fica só aí, fica nesse saber e você não transforma esse saber em um fazer. E é só fazendo, é só na ação que a gente concretiza a realização, que a gente alcança os resultados. É por isso que eu trago exercícios práticos, para que você transforme o saber em fazer. E fazendo, você efetivamente mude a sua vida, você mude a sua realidade. Você treine outros modos de ser diante de você mesmo e diante do mundo. Então, use isso a seu favor e faça os exercícios e os experimentos propostos. E uma surpresinha aqui, a partir de hoje vai ter easter eggs no final, aleatoriamente, dos vídeos do canal A Psicóloga. O que são easter eggs? Se você não sabe, são pequenas surpresinhas, é um bônus que você vai achar
No meu canal vai ser um coelhinho que vai aparecer. Quando esse coelhinho aparecer, significa que no final do vídeo vai ter um outro vídeo secreto, um vídeo escondido com um conteúdo secreto. E esse conteúdo, ele não vai estar nos vídeos públicos do canal. Ele vai ser acessível só para quem chegar naquele momento do final do meu vídeo e aí vai estar lá recomendado. Esse conteúdo secreto vai ser o easter egg. Então, hoje já vou dar o spoiler, tem um easter egg, né, vocês viram o coelhinho ali? E aí sempre que vocês virem o coelhinho, ó, é só seguir o coelhinho branco, clicar lá no vídeo recomendado e vocês vão assistir um conteúdo a mais, um conteúdo secreto. E hoje, o conteúdo a mais, o conteúdo secreto é: quem sou eu? Quem é a psicóloga? Quem é a criadora desse canal? Isso aqui vocês já sabem, né, meu nome é Jade Ramires, eu sou autora, sou psicóloga clínica fenomenológica existencial, tenho mais de 10.000 leituras no Recanto das Letras, que é uma rede social de autores que eu escrevo há muitos anos. Hoje eu não escrevo mais tanto, porque eu migrei para outras plataformas, mas escrevo lá. Eu tenho 5 livros digitais publicados, eles estão à venda na Amazon. Se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler todos os meus livros de graça, se você for assinante do Kindle. E eu também tenho mais de 500 horas de atendimento clínico. Então, essa sou eu enquanto profissional, enquanto escritora. Mas, se você tiver curiosidade de saber mais sobre a minha história pessoal, como eu cheguei até aqui, quais os desafios eu enfrentei para chegar aqui, você quer saber, sabe, o meu background, da onde eu vim, onde eu quero chegar, tudo isso, você pode assistir agora o easter eggzinho, seguir o coelho branco, clica aí no vídeo recomendado. Eu separei porque eu entendo que tem pessoas que vão ter esse interesse, tem pessoas que não, então tudo bem. Se você tiver esse interesse, você pode clicar lá. Se não, você fica por aqui. Eu espero que tenha iluminado para você se encontrar no canal com esse mapa do canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.